Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para falar um pouco de Jesus Cristo. Primeiramente, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e juntos vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em erros e em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Como eu já havia comentado, nosso tema de hoje será o Cristo Consolador. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as nossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Jesus não veio tirar a dor, mas ressignificar a dor. Não se desespere, essa dor vem regenerar, nos ligar com as nossas responsabilidades. Jesus consola a dor. A dor tem um papel de educar. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, doenças físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na justiça de Deus. Em confiança com a justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Seu jugo é a observância dessas leis. Mas esse jugo, a lei é suave, pois apenas impõe um dever, amor e caridade. O Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus disse essas palavras na última ceia, para um grupo pequeno e íntimo, que foram os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Jesus já previa que iria acontecer dentro de poucas horas, a crucificação, por isso estava passando as últimas instruções para aqueles que estavam encarregados de transmitir para todo mundo a continuar com seu ministério na terra. Eu vos enviarei outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus é o Consolador daquele momento. E porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, Kardec nos mostra que a doutrina espírita foi coordenada pelo Espírito de verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, na instrução dos Espíritos
o advento do Espírito da Verdade, ele nos esclarece. Venho como outrora, quer dizer, venho como antes, como antigamente, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar aos incrédulos que acima deles, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantam as ondas, revelai a doutrina divinal. Como um cefeiro reúne em feixes e bem espesso, no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porque Jesus Cristo não falou tudo naquele momento, em que estava conosco aqui na terra. Porque as pessoas não estavam maduras, tendo a compreensão de todas as coisas, e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. O ensino de Jesus Cristo era por parábolas, para a compreensão das pessoas naquele tempo. A exemplo do encontro com o sacerdote Nicodemos, em que o Cristo falou sobre a reencarnação, e Nicodemos não compreendeu, ficando reflexivo sobre o assunto. As parábolas eram pequenas histórias do dia a dia, da rotina em que eles estavam sempre a fazer. Por isso, ele lhe falava por pequenas histórias do cotidiano daquele povo, porque era assim que eles poderiam compreender melhor o seu ensino. Mas como a gente sabe, a lei da evolução, ela é ascendente. Por isso, Jesus não pôde falar como exemplo da lei da reencarnação, porque eles não tinham ainda a capacidade intelectiva para compreender aqueles ensinos que o Consolador prometido, que a doutrina dos Espíritos nos traz, através do Livro dos Espíritos e de toda a codificação de Allan Kardec. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, não mais por parábolas, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Quer dizer, nada mais estará encoberto. Tudo é revelado, conforme o nosso entendimento e a nossa capacidade intelectiva deste momento. Os espíritos superiores ainda não nos disseram tudo. A gente pode perceber isso nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, onde que se trata sobre Deus. E lá eles colocam que a gente ainda não tem a compreensão de saber o que é Deus. Eles ali colocam algumas características conforme a nossa capacidade de entendimento de agora. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, abrindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como alguém sentir-se feliz por sofrer? Como pode isso? Sendo que o sofrimento é uma dor na alma muito intensa. Você não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências passadas e na extinção e na destinação do planeta Terra, onde o homem expia o seu passado e o prova. Mostra o objetivo dos sofrimentos, aponta-os como crises salutares que produzem a cura,
E como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem reclamar, como o obreiro aceita o trabalho que assegurará o seu salário. Quando nós temos essa compreensão da lei de ação e reação, que nós mesmos estamos espiando ou provando aquilo que no passado nós mesmos cultivamos. Isso nos traz um consolo, porque depende somente de nós mesmos, para que a felicidade se estabeleça em nosso ser. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida presente não mais lhe é oposta. Dando-lhe a ver do alto das coisas, ou a importância das vicissitudes terrenas, some no vasto horizonte que Jesus o fez descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera. Lhe dá a paciência, a resignação, a coragem de ir até o fim do caminho. Esta fé inabalável que o Espiritismo nos traz por nos mostrar da vida imortal. Esse é um outro ensinamento de que o Espiritismo nos traz, que somos espíritos eternos, dentro de um programa evolutivo, até chegarmos espíritos puros, diante de uma eternidade. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que o Espiritismo veio tirar o véu do materialismo e descortinar essa verdadeira vida que nos é a nossa morada, que nos faz termos a coragem de enfrentar essas vicissitudes, esses obstáculos, as pedras no caminho, com resignação e coragem. Porque a fé, ela é desenvolvida, ela é uma virtude, e todas as virtudes são potencialidades da alma, mas que ainda estão em germes. Por isso que o sofrimento, diz os espíritos, que é uma educadora. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, fala que o sofrimento é uma professora. E quando nós olhamos o sofrimento com esse olhar de que o que estou aprendendo com essa lição, com essa dor? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que ampliar em minha vida? O que esse sofrimento e essa dor estão querendo me dizer? Aí, como Jesus disse, o fardo fica mais leve, porque nós estamos aprendendo a sofrer, não a sofrer, diria, mas aprendendo com essa dor que nós mesmos provocamos em nós, diante de nossas atitudes, atos egoístas, do nosso orgulho, para desenvolver as virtudes do amor. E a fé é uma delas. E a fé, essa fé inabalável de que Jesus disse que se tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, faríamos milagres. Mas ainda não chegamos lá. Poucos têm essa fé inabalável, que faz com que passa pelos caminhos dos sofrimentos com alegria no rosto, com coragem, com desvelo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Por que sofremos? Os homens
afastam-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredam pelas ásperas sendas da impiedade. Sinto por demais tomada de compaixão pelas nossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de existir mão sofredora dos infelizes transviados, que vendo o céu cai no abismo do erro. Crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Isso está no Evangelho, no capítulo 4. Aqui, o Espírito Superior nos fala desta resignação, dessa coragem, como também Jesus nos ensinou sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga é fácil, é das paixões, é do nosso egoísmo, das nossas tendências, ainda tão primitivas, ligados à questão da sensualidade, dos instintos primários. Mas a porta estreita é a porta que conduz ao reino de Deus. E por isso que a gente tem que fazer um esforço para poder entrar nela. Esse esforço conduz a nos desenvolver as virtudes do amor e não mais do egoísmo e do orgulho. Deixar as questões materiais, que são importantes para nós porque vivemos num mundo material, mas não coloquemos os bens materiais acima dos bens espirituais. Que a espiritualidade também através da sua literatura nos mostra os espíritos infelizes após os desencarne, como ficam ainda na amargura por esses gozos que não faz parte da vida espiritual. E felizes aqueles espíritos que têm o coração leve, em paz, porque não se apegam a nada e nem a ninguém. Porque compreenderam que cada um é indivíduo único e que todos estamos nesse caminho do desenvolvimento espiritual. É por isso que Jesus nos fala dessas bem-aventuranças, para compreendermos a paz, o amor, e trazendo como regra amar a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, fazendo a caridade. Quando a gente faz a caridade, a gente está exercitando a empatia, o amor. E Deus é o amor. Então é por isso que a gente deve amar e desenvolver essa potência de alma para ficarmos identificados com o Pai. Desenvolver a centelha divina que habita dentro de nós e que só se eclode quando aprendemos a amar a Deus e a todos. Espíritas, amai-vos, disse o Mestre. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por que instruí-vos? Por que aprender? Quanto mais a gente aprende, a gente consegue discernir entre o bem e o mal. A gente consegue raciocinar. E por isso que também os Espíritos nos trazem a diferença da fé cega e da fé raciocinada. Precisamos saber o porquê que isso acontece.
É por isso que o Espírito de verdade nos diz: o principal mandamento, que é amar, e este agora, instruí-vos a aprender, porque a única coisa que nós levamos deste plano material é o conhecimento, é o desenvolvimento da potência da alma. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros, que nele se enraizam. Por que de origem humana? Porque ainda somos espíritos em desenvolvimento, de segunda categoria. Os espíritos, como diz no livro dos Espíritos, na questão das hierarquias, imperfeitos. Não imperfeitos porque a gente não se desenvolve, mas é porque esse nível em que nós nos encontramos, num planeta Terra de provas e expiações de segunda categoria, ainda nós não desenvolvemos todo o nosso potencial de alma. Por isso, os espíritos usam essa palavra, imperfeitos. Mas nós estamos no nosso melhor momento. E é por isso que a gente não deve perder a oportunidade dessa reencarnação de aprender a desenvolver as virtudes que o Mestre nos fala. Ampara-nos, Senhor, porque é assim, amparando-nos, protegendo, e que a gente vai desenvolver essa fé, essa humanidade que ainda está enraizada, a imperfectibilidade. Eis que, além túmulo, que julgueis um nada, vós e vos clamo, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. No Livro dos Espíritos, a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, respondeu a espiritualidade maior. Por que Jesus? Se Jesus é o nosso guia e modelo, é porque a gente tem a capacidade de imitá-lo. Jesus não iria falar tudo, fez tudo. Ensinava por parábolas, porque queria que nós aprendêssemos. Ele sabia do nosso nível espiritual. Ele não pode dar ensinamentos para espíritos ainda crianças, infantis espirituais. Ensinamentos de faculdade, um ensinamento mais aprofundado. Ele foi um professor. Ele estava a nos ensinar. E o professor sabe que aquela turma, que éramos nós, ainda, tão imaturos, tão primitivos, dentro da nossa questão espiritual, ele iria dar os ensinamentos que nos cabiam e que nos cabe ainda hoje. Porque, como diz Joana de Ângeles, se passaram mais de 2000 anos, mas a humanidade ainda parece igual ao de outrora. Quase não mudamos em nada. O orgulho e o egoísmo ainda predominam. Então, por isso que ele é um modelo a ser seguido. A gente já consegue fazer o que ele fez. Se tivermos a fé, a caridade, o perdão das ofensas, nós já temos essa capacidade
de amar e de seguir os seus passos como modelo quando ele estava aqui conosco. Vou passar um vídeo do Divaldo. Caras amigas, caros amigos, aqueles eram dias tão afligentes como são os dias de hoje. A criatura humana parece haver perdido o endereço de si mesma. E graças a isso, o Império Romano distendeu as suas fronteiras e conquistou o mundo conhecido. A esperança deixou de habitar os corações e a fé emurcheceu-se. Mas foi exatamente naquele período de amargura, não apenas para Israel, que veio Jesus. A dúlcida mensagem deste homem incomparável modificou completamente os rumos da história. Mais tarde, o notável Renan teria ocasião de dizer que ele foi tão grande que dividiu os fastos históricos, antes e depois dele. E quando examinamos a figura de Jesus, na balizada opinião da doutora Hannah Wolff, o maior psicoterapeuta da humanidade, nem sempre chegamos às mesmas conclusões. Para uns, é um vulto mitológico. Para outros, é a figura de Deus entre as criaturas humanas. Alguns consideram-no como anarquista, outros o veem como reformador. Alguns até pensam que foi um grande filósofo. Mas existe aquela corrente que o subestima e que o desconsidera. Não importa. O conteúdo da sua vida é que para nós fascinante. A maneira como ele encarou o mundo, as reformas que ele propôs em poemas de inolvidável ternura, permanecem até agora, como se fosse uma sinfonia de bênçãos que jamais viesse a terminar. É a esse Jesus que eu desejo referir-me, propondo aos corações aflitos que antes de uma decisão desesperadora, recorde-se dele, dizendo às pessoas que perderam a arte de amar, que o busque, e acima de tudo, informando àqueles que não acreditam na sua existência, que remontem à história da humanidade e vê-lo crescer, estar presente nos dias de hoje, como se fosse uma balada que por um tempo ficou esquecida e depois voltou aos ouvidos da recordação, cantando o hino de alegria. Jesus transcende as definições convencionais, porque o seu amor é tão inefável que a simples lembrança dele atendendo a uma mulher surpreendida em adultério ou recebendo uma meretriz vulgar eram atitudes tão belas, como se ele estivesse falando com os anjos. Vê-los como crianças, ainda sujeitas à leviandade do tempo, mas confiando inteiramente no nosso futuro. É esse Jesus que estamos necessitando neste momento. Mas enquanto ele não chega, enviou o Consolador, o Espiritismo, também chamado a terceira revelação, porque houve Moisés, houve ele, e agora o retorno das palavras que ele anunciou para que ficassem como tratado de ética para a nossa felicidade. Você já pensou em Jesus hoje? Que ele diria, se você lhe apresentasse o drama e a aflição que o está consumindo? Então, faça uma pausa, busque-o, tenho certeza de que o seu coração ficará pacificado e você terá um poema de alegria na sua alma, repetindo a doçura das bem-aventuranças. Divaldo, né? Com sua fala muito poética, fazendo esse convite
para ir em busca do Mestre. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos nós será talvez o mais resplandecente. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para nos tornar perfectíveis. E que quer modeleis nós mesmos a nossa maleável argila, quer dizer, a nossa alma, a fim de serdes os artifícios da nossa imortalidade. Mais uma mensagem do Espírito de verdade. Em verdade vos digo, disse o Mestre, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Jesus diz: sou o médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Tomai por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido nos dá o repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Jesus, o governador deste planeta, nosso irmão maior, nos trouxe os seus ensinos, nos mostrando o reino de Deus em nossos corações, para que a gente possa transformar o nosso espírito em luz. Deus poderia ter feito todos nós perfectíveis já, mas não. Todos nós estamos no caminho do amor de Deus, porque Deus habita dentro de nós. A escolha é nossa. O local em que nós queremos nos encontrar é nosso. Por isso que a vida é feita dessas vicissitudes. Como Jesus disse, aqueles que sofrem, que padecem, são meus filhos bem-amados. Não porque o sofrimento, a dor, é boa. É boa para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Junto com Jesus, junto seguindo esses ensinos que o Mestre nos deu. Porque a gente pode sofrer, sofrer, sofrer e não aprender nada. Continuar com o mesmo orgulho. Naquela fala, ele quis dizer que os bem-aventurados, aflitos, porque a dor nos coloca num lugar de pedir ajuda, de diminuir o nosso orgulho, de diminuir o egoísmo, e às vezes aceitar a ajuda de um irmão que pode nos auxiliar. A elevar o pensamento a Deus por um instante,
e clamar pelo seu amor e sua ajuda, que a espiritualidade nunca abandona. Mas nós precisamos ir até Ele, chamar por Ele. Como Jesus diz, batei e achareis, pede e obtereis. A criatura deve ir ao Criador, e não o Criador ficar servindo todo momento a criatura. Porque o Pai quer o nosso melhor, quer que a gente seja um espírito como Jesus, que é o nosso modelo e guia. Agradeço a oportunidade do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com muita alegria que estou aqui, muito obrigada e desejo uma boa noite, uma boa semana e que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre.